Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora a live Aceleradores 8%. Quem são? Então a gente vai entender agora tudo isso, né? Começar a entender o processo da nossa jornada rumo aos 8%. Como chegar a esse grupo seleto, né? Vamos aprender agora, vamos começar agora a nossa live. Então, qual a importância da live? Por que é importante você assistir a essa live até o final? Por quê? Porque você vai aprender, vai começar o processo. Lembrando que hoje é a primeira live de 3 que eu vou fazer, fora o nosso curso lá, né? Nossa jornada rumo aos 8%, tá? Tudo vai ser bem elaborado, uma sequência de conhecimento para vocês aprenderem, para vocês crescerem em conhecimento da língua portuguesa. Estão animados? Então, qual é a... Eu estava esquecendo, né? Estou esquecendo um ponto. Então, qual a importância de você ficar nessa live até o final? Porque a última dica ninguém nunca deu. Vocês nunca ouviram falar dessa última dica que eu vou dar para você melhorar o seu estudo de gramática da língua. E hoje é só o início. Hoje é a primeira live, tá? Das 3 que eu irei fazer, que você vai aprender todo um processo de realmente para melhorar o seu aprendizado de gramática, né, da língua portuguesa como um todo, tá? Então assista a live, a última dica é a melhor, tá? Então aproveitem e aguardem até o final. Então é todo um processo. Então vamos ver se essa live hoje a gente consegue alcançar um número maior de participantes. Então aproveita agora, toca ali no aviãozinho, convida seus colegas para aproveitarem ao máximo o conhecimento que vai ter hoje aqui, que vai aprender, você vai aprender realmente como estudar da forma correta a gramática da língua portuguesa. Rumo aos 8%, lembra sempre disso, tá? Então tá, compartilhem, convidem seus amigos, seus familiares, pessoas que querem melhorar a forma de se expressar, a forma de escrever redação, aprender gramática. Manda um convitinho para todos eles participarem agora aqui com a gente, tá bom? Vamos lá? Isso. Bem, agora que eu já falei, né, pedi para vocês fazerem o convitezinho, não esqueçam de convidar seus amigos, tá? Lembre-se, quem ainda não se inscreveu na jornada rumo aos 8%, hoje é o dia, participe da jornada que ocorrerá de 2 a 6 de novembro, tá? Convide seus amigos para participarem também com vocês dessa jornada do conhecimento. Vai ser ótimo, aprendam da maneira correta, certo? Então tá. Primeiro, antes de dar as dicas para você aprender mais gramática da língua portuguesa da forma correta, eu quero explicar por que essa história dos 8%. Quem ainda não sabe, agora é a oportunidade. É o que? Acontece que saiu uma pesquisa recente, tá? Por órgãos oficiais, né? Um era uma ONG e o outro um órgão oficial. Para analisar qual é o nível de conhecimento de gramática da língua portuguesa aqui para os brasileiros de modo geral. E chegou-se à conclusão de que apenas 8% da população brasileira tem o domínio da gramática da língua. Pensa, 8%. Então, quando você vai fazer uma prova, um concurso, você sabe que você não está concorrendo com muitas pessoas quando diz respeito ao conhecimento da gramática da língua portuguesa. Se você estuda a gramática, você faz isso, vai fazer total diferença no seu concurso público. É muito importante você fazer parte desse grupo seleto que tem o domínio da gramática da língua. A gramática ela é extensa, mas existe uma forma de você começar a estudar da maneira correta para atingir o seu objetivo. E você tendo o domínio da língua, da gramática, escrevendo melhor, falando melhor, você vai fazer parte
desse outro grupo que realmente tem o domínio da gramática da língua. Vai fazer a diferença na sua carreira, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu concurso público. Por quê? Porque a gramática da língua cai em todos os concursos públicos. Não é verdade? Qual é o concurso que alguém está fazendo aqui que não vai cair língua portuguesa? Sempre cai. Cai interpretação, cai gramática e uma grande parte também cai redação. Então não adianta, não tem para onde fugir. Você tem que aprender a gramática da língua e ter o domínio dela para alcançar o seu objetivo de sucesso, que é isso que você quer. Não é isso? Por isso que está aqui. Então, espero que vocês tenham entendido alguma dúvida. Entenderam por que eu falo rumo aos 8%? Rumo a um grupo seleto, né, que faz parte da população brasileira que realmente tem o domínio da gramática da língua. Vocês vão fazer a diferença. Vai fazer a diferença na sua vida. Você, a partir de agora, estabelecer como objetivo estudar a gramática da língua portuguesa, tá? Então, por exemplo, agora, vocês sabem que o objetivo da minha jornada rumo aos 8% é isso. É ajudá-los a alcançar esse objetivo. Então, isso, olha, gente. Então, o colega aqui, ó, o Guilherme está dizendo sim, realmente, né? Cai gramática da língua em todos os concursos. No concurso de agente da Polícia Federal, que é o Jacqueline está falando aqui, certo? Gente, quem de vocês já estão aqui? Eu queria saber quantos de vocês já estão inscritos lá no nosso, nessa minha jornada rumo aos 8%. Aos 8% que realmente dominam a gramática da língua. Quem é que vai participar? Alguém, vocês aqui, dos que estão presentes, já estão, parte de vocês já estão inscritos lá, já estão lá no grupo do WhatsApp participando, aguardando todos os links? E aí, falem aí nos comentários, ok? Isso aí, a Karen já está inscrita na jornada rumo aos 8%. O Guilherme também, parabéns, sejam bem-vindos, que ótimo, estaremos juntinhos lá. Aí o Cláudio também, a Bianca, muito bom, isso aí. Todos aí presentes, ó, a Nayana, muito bem, Nayana. Quem mais? Maverick, certo? Está aí inscrito lá no nosso curso, a Márcia, que ótimo, muita gente já inscrita, tá? O Ronaldo também, ótimo. Renata, Luciana, muita gente inscrita na nossa jornada rumo aos 8%. A Célia, que ótimo, Célia, certo? Rumo aos 8%. Como estudar a gramática da língua da maneira correta e fazer parte desse grupo seleto da população brasileira. O Marcos também presente, que ótimo, Marcos. Muita gente aí já inscrita. E hoje é a primeira live justamente para a gente começar aqui esses primeiros passos para estudar da maneira correta. Então aproveite. Agora eu vou dar uma sequência de conteúdos de como você realmente vai começar a destravar, a perder esse medo de estudar a gramática da língua e achar que ela é muito extensa e que você não vai ter o domínio. Você vai conseguir sim. E agora você vai começar com os primeiros passos, tá? Quais são? Primeira grande dica para você começar a estudar a gramática da língua portuguesa. Pense em ter criatividade. Criatividade ao estudar em que sentido? Na hora de estudar a gramática, não transforme aquele momento em um momento chato. Use stickers, você pode usar marca-textos coloridos, ter um caderno específico para a gramática, um caderno específico para a redação. Assim, crie um ambiente que realmente proporcione uma vontade de estudar a gramática da língua. Porque se você vai lá e vai estudar a gramática, pega um livro, né? Um livro lá velho, às vezes o livro tá, né, desanimado, te dá aquele desânimo de pegar o livro e ler o conteúdo. Uma forma de você ter essa criatividade é usar os meus posts, porque eu pego pequenas matérias e coloco ali, e você copiar no caderno aquela matéria é uma forma de tornar esse aprendizado da língua portuguesa muito mais fácil para você, tá? Aqui o colega falou de fazer direito e tal.
E o que mais? O que a gente vai ter aqui? Então, o primeiro ponto é você pensar em estudar de uma forma criativa, de uma forma que te anime, tá? Criar um ambiente positivo para você, buscar esses posts que são positivos na maneira de ensinar, que fica mais fácil para você copiar, ter o seu caderno, um caderno que você goste, uma caneta, tudo tem que estar proporcional para quê? Para que você fique animado. Se você pegar tudo ali muito chatinho e aquele ambiente chato, você vai ficar desanimado para estudar a gramática da língua. Você tem que tornar esse momento até para o cérebro. Isso é positivo, tá? E com relação a ter esse caderno, gente, é muito sério ter esse caderno. Por quê? Porque é o caderno que você vai começar a colocar suas dicas principais. Quando você estiver lá no fim desse caderno escrevendo, você vai voltar e ler os conteúdos e eles estarão lá organizadinhos como material de consulta. Porque quando a gente escreve e a gente copiou, estudou, leu e depois a gente revisa, aí sim a gente alcança um bom resultado. Então esse caderno tem que ser um caderno muito legal e positivo para você, tá? Com uma carga positiva para você, com cores claras. Não escolham coisas com cores escuras não, porque são negativas. Procurem cores claras, porque favorece essa positividade. O segundo item agora, para você começar esse processo de gostar de estudar a gramática da língua e alcançar esse objetivo, é ter o dicionário, gente. Tem que ter um dicionário. Você não pode estudar a gramática da língua só com um caderno e o material pode ser a sua apostila, o seu e-book, o seu livro de gramática para estudar, com os vídeos explicativos, é claro, tem que ter vídeo. Aproveita e pega os meus vídeos para estudar a gramática da língua. E você tem o quê? Um dicionário, porque você precisa melhorar o seu conhecimento do significado das palavras e como as palavras são escritas. Eu prefiro, e vocês sabem que eu sempre falo isso, que seja um dicionário com folhas, né? Que você palpável, que você pegue. Mas a maioria dos alunos gostam de quê? Do dicionário online, né? Que você pegue, você clica e já busca aquele conteúdo. Então, o que você vai usar? Você pode usar o dicionário online do Michaelis, da Caldas Aulete, do Priberan, que você pode consultar por meio do computador, ou os aplicativos Dício e o aplicativo Volpe. Então, tem 5 formas de você utilizar o dicionário online, tá? Lembrando que eu sempre dou a preferência para que você tenha um dicionário manuseável, que você pegue, realmente folheie, mas se você tem essa dificuldade, usa mesmo um online para você não deixar de estudar. Lembrando que depois por direct vocês vão mandar uma mensagem para mim, para eu enviar o link com esse esboço, esse roteiro e os links desses dicionários online para vocês. Tá? Que aí vocês vão poder realmente estudar a gramática da língua e não vai ter como dizer que não sabia, que não conseguiu achar o link, tá? Então, é muito importante essa segunda dica. O dicionário à mão para estudar a gramática da língua portuguesa. Não tem como. Estou com dúvida de regência verbal. Tem um dicionário para utilizar. Isso, olha, não gosto de português, mas preciso muito, né? Então, é isso aí, a gente tem que ser positivo. Por isso é que eu falei que o item 1 é a positividade. Se você não for positivo, pensar, eu odeio estudar português, aí você vai ficar com aquela carga negativa. Eu também tenho matérias que eu não gosto, gente. Eu tinha, né, a dificuldade com química e geografia. Mas se eu fosse com essa carga negativa, eu não ia conseguir o meu objetivo. Então, vocês também, para conseguir o objetivo, criem esse ambiente positivo, tenham à mão o dicionário. A terceira grande dica para você estudar gramática da língua portuguesa da maneira correta. Você divida tudo em tópicos. Como eu falei, você vai ter um caderno de redação e um caderno de gramática. E como você vai dividir em tópicos? Você tem que começar a estudar a gramática da língua por um conjunto de conhecimentos. Qual seria o conjunto principal? É você saber o quê? A parte ortográfica. Porque a maior dificuldade de todos os alunos é o quê? É a ortografia, tá? Aqui no caso, o colega está falando do dicionário de regência, mas só vai usar o dicionário de regência que já tem o hábito de usar dicionário. Aí você compra um dicionário de regência, mas não utiliza o outro dicionário, aí fica pior, né?
Bem, aqui também tem a perguntinha de qual dicionário impresso seria melhor, né? Qual seria, então, o melhor? Você pode usar... Eu uso o dicionário do Bechara e o dicionário Aulete, tá? Eu posso incluir aqui também para vocês esses dicionários impressos que eu amo. E eu tenho o dicionário. Eu ia até trazer aqui para mostrar para vocês. Mas vou ver se eu bato a foto e coloco aqui nos stories para vocês os dicionários que eu utilizo, tá bom? O Aulete, que é da Lexicon, e o dicionário do Evanildo Bechara, que eu utilizo também. Sim, tem um cronograma, sim. Eu tenho um cronograma de estudo, sim. Olha, parece até que vocês estão lendo o meu pensamento, hein? Então, continuando, a gente tem que ter o quê? Primeiro tópico que vocês têm que estudar para começar a entender a gramática da língua é a parte ortográfica. Para você estudar essa parte, você tem que começar com fonética e fonologia, estrutura e formação de palavras e ortografia. Quando você estuda isso, você começou uma preparação para entender a gramática. Porque não adianta você estudar gramática se você não sabe fazer uma separação silábica. Mas você não sabe fazer a separação silábica porque você não sabe a diferença de um ditongo para um hiato. Tem que saber a diferença de tongo, hiato e tritongo. Ah, isso é matéria de criança, de quinta série. Não é não. Essa matéria é para a vida. Você tem que estudar essa matéria para saber fazer a separação silábica. E quando você estudar a ortografia, que vai apresentar palavras que você não conhece, muito mais complexas, você vai ter dificuldade em saber como é a pronúncia daquela palavra, como eu vou separar as sílabas da palavra. E como é que você vai ter esse domínio? Estudando primeiro fonética e fonologia. Porque dentro desse conjunto, você vai aprender a acentuação. Você vai aprender a tonicidade. Vai saber qual é a sílaba átona e a sílaba tônica. E aí, nesse momento, você vai saber a pronúncia correta das palavras e a separação das palavras. Fica muito mais fácil. Viu? O Guilherme falou, nem me lembro disso. Pois é, essa matéria é a principal para você dar início ao seu estudo de gramática da língua portuguesa. Então já fica um dever de casa para vocês. Comecem estudando fonética e fonologia, estrutura e formação de palavras e ortografia. Esse é o principal. Exatamente. A banca FGV e a banca CESP amam fazer perguntinhas de acentuação e a questão que envolve ditongo, algo muito simples que as pessoas às vezes não dão valor e é algo que é muito cobrado em vários concursos públicos pelo Brasil, já que eu trabalho com diferentes bancas e eu sei disso, gente. Então, realmente é muito necessário isso. Então, já dei essa dica, que é dividir em tópicos. E como aqui o nosso amigo concurseiro mencionou muito bem, não sei se foi o Guilherme que falou, é sobre o quê? Sobre o cronograma. Acho que não foi ele não, foi o outro. Então, é muito importante que vocês tenham esse cronograma. E eu realmente vou preparar. Então, aguardem, tá? Certo. Agora, qual é a quarta dica que eu vou dar para vocês? Né? Eu falei desse roteiro de estudos, esse foi só o início. Tem que dar a continuidade, que eu esqueci que seria, olha, sequência, seriam classes de palavras, tá? Quando fechar esses 3 blocos de matéria, passem para classes de palavras, que vai ter o quê? Substantivo, adjetivo, artigo numeral, verbo, pronome, conjunção, preposição. E esqueci de alguma coisa, acho que interjeição, acho que eu fechei, os advérbios, isso. Você tem que estudar essa sequência, gente, nessa sequência. Quando você estiver bem em morfologia, com certeza, quando você chegar na análise sintática, tudo vai ser mais fácil. Você não vai ter mais dificuldade quando o professor falar que os adjuntos adnominais são formados por pronomes, artigos, tá? Que tem essa presença, certo? Então, é muito importante estudar primeiro as classes gramaticais. Viu? O Guilherme falou, quero o cronograma. Pode deixar, vocês vão receber o cronograma.
Provavelmente deve ser na terceira live ou lá na jornada. Eu ainda estou fazendo o planejamento, tá? Isso aí. Quer ver uma coisa muito importante? Ele falou aqui da bendita vírgula, mas posso contar um segredo para vocês? Eu tenho meu material, que vocês sabem que eu já distribuí, acho que para todo mundo, né? Pelo menos para vocês que estão aqui na live, acho que a maioria já tem o meu material sobre vírgula, né? Que eu tenho o texto e tenho vídeos explicativos. Mas o grande segredinho para aprender vírgulas é saber análise sintática. Quando o aluno realmente tem o domínio da análise sintática, ele não erra mais o uso da vírgula. Porque eu ensino o uso da vírgula. Vocês assistiram alguns dos meus rios? Um deles, dessa semana, eu destaquei o quê? Que quando o adjunto adverbial é deslocado, tá, para frente da oração, o que acontece? Eu tenho que empregar a vírgula. Mas se o aluno não sabe nem identificar o adjunto adverbial, como é que ele vai acertar isso? Não é verdade? Se ele não conhece o advérbio e não sabe o que é um adjunto adverbial, advérbio é quando eu falo morfologicamente de um termo. E adjunto adverbial quando eu falo sintaticamente de um termo. Então, até não entender isso, dificulta o aprendizado. Mas é claro, no caso da Tamires, não sei se você já baixou meu material sobre a vírgula. Se não, é só me pedir por direct que eu te envio, tá? Que aí você já começa a estudar um pouquinho sobre o uso da vírgula, que é muito importante. Olha aqui, o Ronaldo falou sobre a conjunção. É verdade, né? Estudar conjunções é muito importante para a construção de frases, de orações, para a construção da sua redação. É muito importante para dar maior clareza ao seu texto e estabelecer a relação entre as frases. Então, tudo é importante na língua portuguesa. Mas se vocês desejarem aprender tudo de uma vez, aí fica difícil. Vocês têm que seguir uma ordem de assimilação desse conteúdo para realmente dar um resultado, tá? Aqui o Júnior perguntou sobre o nome jornada, né? Aos 8%. Eu expliquei no início, Júnior. No final eu falo de novo, caso você ainda esteja aqui, aí eu te respondo, tá bom? Aí, continuando aqui, deixa eu ver se tem mais algum comentáriozinho. Tá, pode deixar. Eu coloco lá no nosso grupo do WhatsApp as anotações, certo? Para todos aqui que já estão lá no grupo, já estão inscritos na nossa jornada rumo aos 8%, vão receber lá as anotações, o roteiro dessa aula de hoje, tá bom? Então, dando continuidade, deixa eu dar uma olhadinha para ver se tem mais alguma coisa. Olha, quem não conseguiu baixar o meu material da vírgula, tá? A explicação é o seguinte, porque eu estou usando o Lead Lovers, tá? E o que aconteceu, ele só aceita, ele só está carregando bem naquela plataforma, eu não sei se é plataforma o nome, do Chrome, tá? No Google Chrome só. Se você usar a outra, um outro tipo de plataforma, ele não está abrindo direito. Mas quem não está conseguindo, é só colocar o quê? É só mandar um direct para mim que eu envio para você o e-book, tá? É só falar comigo. Manda o direct ou fala pelo WhatsApp, ok? Aqui, o Jacqueline, ou é Kelly, né? Eu não sei, o Jeff e a Kelly, não sei, um dos dois. Tá falando aqui que ele resolveu atacar português na íntegra. Atacar ou acatar? Não entendi, mas ficou engraçado. Por exemplo, continuando aqui, vamos ver se tem mais algum detalhezinho. Isso gostei do comentário da Isadora, não ter vergonha de voltar ao início. Não pode, tem que começar do início, não pode ficar, ai meu Deus, eu vou estudar fonética e fonologia, aprender separação silábica é importante, principalmente a acentuação, gente. Não é difícil não, é só ver a maneira certa para estudar a gramática. Deixa eu acabar aqui os comentáriozinhos, porque não subiu, pararam de subir. Isso, realmente, o Ronaldo falou aqui português do zero. Isso é o que eu estou fazendo. Eu quero que vocês aprendam português do zero. A Tamires perguntou como é que faz para entrar no grupo. Para entrar no grupo, tem que se inscrever na minha jornada rumo aos 8%, que o link está lá no meu perfil. É só você clicar lá e fazer a sua inscrição, tá? Aí você vai fazer parte do grupo e vai receber esse material, certo? Continuando, eu falei 3 dicas, ainda faltam a 4ª dica, olha.
A quarta dica é o seguinte: coloque a teoria na prática. Como você vai fazer isso, gente? Tudo que você aprender de gramática da língua, você tenta utilizar no seu dia a dia. Então, por exemplo, que é uma dificuldade do brasileiro de modo geral, de todas as partes do país. É não utilizar o verbo da maneira correta, certo? Esquecer algumas palavrinhas ou falar de uma maneira muito simplificada. Não tente falar de uma maneira tão simplificada. Tente realmente elaborar as frases, as palavras, à medida que você aprende melhor o português. Por exemplo, tentar identificar os erros mais comuns e fazer a correção no seu dia a dia. Colocar no seu vocabulário, na sua forma de falar, aquela forma empregada corretamente. Aqui no meu feed do Instagram, vocês sabem que vocês vão encontrar muitas dicas de como usar certas palavras, verbos e expressões da maneira correta. Copiem, porque a pessoa pensa assim, eu vou ficar copiando aquele post. Gente, cada post que eu coloco é uma matéria muito importante de gramática da língua. Você copia, estuda e usa no seu dia a dia, vai ser muito bom. Agora só tem um detalhe: só não vale usar no dia a dia e começar a atacar todo mundo. Olha, você errou, você errou, você errou. Não faça isso, gente, tá? Isso deve ser feito para o nosso conhecimento e nosso enriquecimento. Se você começar a apontar os colegas, aí você vai perder suas amizades, vai perder o namorado, vai perder a namorada, entendeu? A família vai ficar aborrecida. Não vamos arrumar briguinhas com as pessoas, tá? Agora, aprendi o certo agora, você falou errado. Não é assim. Aí pronto, vai começar uma briga, né? Isso. Não vamos virar fiscais da língua portuguesa. Não é isso. A gente está aprendendo para a gente enriquecer, né, o nosso conhecimento, melhorar a nossa fala, se colocar melhor, profissionalmente, certo? Mas não pega e usa a gramática da língua para ficar atacando as pessoas, aí não fica legal. Tem gente que gosta de fazer isso. Por exemplo, perdeu, exatamente, não pode, gente, não faça isso, por favor. Vamos ser, educados. Cada um tem pessoas que querem estudar, aprender e querem evoluir. Tem pessoas que não querem. A gente não pode obrigar a pessoa a querer algo, né? Ela não quer estudar a gramática da língua, ela não quer falar melhor. Deixa ela lá, mas você fala corretamente. Ela falou, aí uma forma educada, que eu tenho um post desse, eu acho que eu vou repetir esse post, que é muito engraçado, ensinando como mostrar a pessoa que ela errou, apesar que a pessoa às vezes nunca nem percebe, mas eu vou dar essa dica depois para vocês, tá? Então, continuando, então vamos utilizar o que nós aprendemos tanto na nossa fala como na nossa escrita. Agora tem um pequeno detalhe: você só vai melhorar a sua escrita se você escrever. Não adianta você dizer que você leu. Gente, ler sem escrever não dá resultado. Por isso que sempre a minha campanha tem o caderninho da gramática e tem o caderno de redação, para que você pegue a sua canetinha e escreva. Tá? A Daiane falou para eu indicar livros de gramática. Eu vou indicar. Vou anotar aqui para indicar os dicionários e as gramáticas para vocês estudarem, tá? Isso o vício de linguagem é um erro do dia a dia mesmo. Às vezes até a gente está com raiva e acaba repetindo aquela informação para dar ênfase. E aí naquele momento você criou um vício de linguagem, né? Você fez uso de algum tipo. Por exemplo, eu tenho um vício que às vezes eu faço, que eu cometo, que é o eco. Você fala a prestação da comissão, ou sei lá, vai fazer um sonzinho final igual, isso é errado. Mas às vezes sai sem querer, né? É verdade. Então, continuando aqui nas dicas. Então, viram que a quarta dica foi o quê? Realmente pôr em prática o que você aprendeu na fala e na escrita, tá? Isso. Agora, o próximo ponto que você... A quinta dica para você, uma quinta dica, vai ser o seguinte: você selecionar um professor que melhor você se adapte no aprendizado. Claro que sou eu, né? Sou eu, a sua professora de língua portuguesa, e encontrar um material de apoio que realmente você entenda melhor, que é o meu material, é claro, né, gente? É o meu. Eu vou recomendar, mas não esqueçam de mim e do meu material também, que vocês sabem que vocês podem pegar lá no Telegram.
no Telegram tem o meu material em PDF para vocês baixarem. Não esqueçam, façam parte lá do Telegram. Então, é muito importante essa identificação do aluno com o professor. Porque se um aluno não se identifica com o professor, tô falando brincando, mas é sério. Se o aluno não se identifica com o professor, ele não aprende. Não adianta. Se você não gosta do professor, parece que cria um bloqueio e você não aprende. Eu amo história, minha filha ama história, mas aí teve um ano que ela não gostou do professor de história. Foi o pior ano, porque ela não rendia devido à forma como o professor abordava e ela não se identificava. Significa que o professor estava errado? Não. É simplesmente uma abordagem, uma forma que um ensina, que o outro ensina, né? Cada pessoa tem uma forma diferente de ensinar. Cada professor tem uma abordagem diferente. Ele ensina o mesmo conteúdo. E se você não se identifica com o professor, você não vai aprender, não adianta. Você vai aprender pela metade. Você só aprende por completo se você realmente se identificar com o professor. Então isso é muito importante vocês terem em mente também na hora, tá? Se gostarem de mim, me escolham, hein, por favor. Aí, continuando, a próxima dica, antes da próxima dica, não esqueçam, tem que reforçar, de participar da minha jornada rumo aos 8%. Entrem lá para o grupo. Então, quando acabar essa live, vai lá e se inscreve, hein? O link está lá no meu perfil, não esqueçam. Então, tá. O link do Telegram é o seguinte, você baixa o aplicativo do Telegram no seu celular e coloca @gramática e redação. Não é o meu nome, se você procurar pelo meu nome não vai achar. É gramática e redação, tá? Bem, a sexta dica, lembrando que a última é a melhor de todas, vocês vão ficar arrepiados aí quando aprenderem sobre o assunto. A sexta dica, ela é o seguinte, vocês têm que tentar se preocupar sempre com a sua maior dificuldade em língua portuguesa. Você tem que fixar no problema. Se o seu problema ainda é ortografia, você tem que superar. Não adianta você ir caminhando, aprendendo tudo, ficando aquele problema lá atrás. Não pode. Aquele problema tem que ser solucionado. Tem alunos que têm muita dificuldade com verbos. Então, verbos tem que ser muito bem estudado. Porque se o aluno não estuda bem verbo, ele não vai aprender análise sintática direito, vai aprender pela metade. E não vai aprender regência verbal direito. Vai aprender pela metade. Ah, tá. Bem, eu posso pedir, manda um abraço pra mim. Fechei a minha frase, não foi? No momento que eu fechei a frase, para mim é um complemento final de uma oração. Então está certo. Mas isso é para eu fazer, eu modifiquei. Eu tenho para, tenho eu e tenho um verbo, tá? Então só dando essa dica aqui pro colega. O outro falou de interpretação de texto, o Ronaldo. Olha, no meu IGTV, o vídeo anterior fala sobre interpretação. Está maravilhoso. Vai lá assistir ao meu vídeo no IGTV. Então, continuando, é muito importante que vocês só caminhem na gramática da língua quando solucionar o problema, a dificuldade. Quem tem dificuldade de ortografia tem que superar esse problema. Realmente tem que se dedicar, tem que copiar, tem que escrever, tem que estudar a diferença do G para o J, do uso do G para o uso do J, do uso do C cedilha, C, SS, Z, S, né? Quando o S tem o som de Z, vocês têm que superar esse problema. Se não superar esse problema, não vai conseguir avançar no aprendizado da língua portuguesa, tá? Sim, eu tenho um canal do YouTube, gente. Depois eu coloco pra vocês. Então, continuando. Agora, a penúltima dica pra gente fechar aqui a live. A penúltima dica, agora eu perdi a numeração, gente. A penúltima dica é o seguinte, fazer redações toda semana. Desculpa. Toda semana fazer redação. Não adianta você estudar tão bem a gramática da língua, querer falar melhor, se você não escreve. E você não vai superar a sua dificuldade de escrita se você não começar a escrever. Então pensa bem, você quer aprender a andar de bicicleta. Aí você monta e sai andando assim numa boa? Não, você vai cair, você vai ter dificuldade. Você quer dirigir. Quem pegou no carro a primeira vez para dirigir? Vamos pegar o carro como exemplo, né?
Falou, é a sétima. Obrigada, gente. Então, o que acontece? A pessoa que começou a dirigir, quando eu comecei, gente, foi, pelo amor de Deus, demora pra caramba. Você tem que fazer todas aquelas aulas de direção, né? Pra pegar o carro e realmente perder o medo de guiar o carro. Difícil, é de uma dificuldade. Agora eu te pergunto, quantos de vocês gostam de escrever todos os dias? Que realmente senta e escreve. Deixa eu escrever agora um bilhetinho. Deixa eu escrever como foi o meu dia. Deixa eu fazer o resumo da matéria que eu estudei agora. O que eu aprendi hoje? Deixa eu escrever. Quantos de vocês gostam de escrever todos os dias? Fala aí, quem gosta de escrever todos os dias. Acho que vai ter dificuldade de alguém escrever aqui, não é? Alguém vai escrever? Eu escrevo todos os dias. Só eu, né? Eu escrevo todos os dias. Agora, quem gosta de escrever todos os dias? Quem? Eu sei que vocês vão ter dificuldade de dizer que escrevem todos os dias, mas não tem. Olha aqui, o Jeff Kelly, que eu não... É o Jeff, né? Então é Jeff. Isso, o Jeff falou que gosta de escrever todos os dias. Olha aqui, tá de parabéns, Jeff. Isso aí, tem que continuar assim. Isso, escrevem pouco, não é isso? Redação é o meu... Olha ali, o Jeff falou que o redação é o forte dele. Isso é muito bom, né? Isso, tem que escrever. Certo? Principalmente para fazer. O que passou aqui rapidinho falou que tem que falar em público. É muito legal você escrever um roteiro do que você vai falar, né? Então isso é muito importante, escrever. Porque no momento que você escreve e você vai elaborar uma frase, elaborar um pensamento, elaborar o que você pretende falar com alguém, ou o que você pretende falar no trabalho, ou uma apresentação que você vai fazer, você começa realmente a melhorar tanto a sua expressão oral, tornar claro o seu texto oral, a sua fala, como melhora também a sua escrita. Mas você só vai melhorar à medida que você praticar de verdade, que você realmente escreva todos os dias. Você vai começar escrevendo muito mal, para quem não tem o hábito, vai começar mal, mas à medida que o tempo for passando, que você for estudando gramática da língua, estudando língua portuguesa, estudando redação, estudando interpretação, você vai melhorar muito a sua escrita, tá? Tudo depende do treino, então vocês têm que incluir dentro do estudo de vocês, escrever pelo menos uma vez por semana, uma redação, um texto, ou um resumo de algo que você leu, ou um filme que você assistiu, escrever esse resumo uma vez por semana. Isso vai te fazer o quê? Realmente melhorar o aprendizado da língua portuguesa. Você vai perceber, olha aqui, eu não estou sabendo nem escrever tal palavra, qual verbo eu vou usar, qual preposição. Você começa a realmente raciocinar em cima da matéria que é a língua portuguesa, tá? Isso, veja, o colega falou, foi a Andréia. A Andréia falou, tenho dificuldade em me expressar no papel. É muito fácil falar, expressar-se oralmente é fácil. Agora, expressar as ideias no papel realmente depende do quê? De uma dedicação sua, de uma tentativa. Então, essa live vai ficar salva. Então, dentro desse conjunto de dicas que eu estou te dando, realmente, se você começar a aplicar tudo que você está aprendendo agora, falar, a partir dessa semana eu começo e não vou parar mais. Você vai ver em 1 mês, 2, 3, a diferença tanto do aprendizado, de assimilar os conteúdos, de escrever melhor, falar melhor. Realmente vai melhorar tudo para você. Isso, pode começar com um texto de 10 linhas, tá? E eu sempre recomendo o mínimo de 10 linhas. Comece com 10 linhas, é uma meta ótima, mas 10 linhas com um caderno grande. Porque os meus alunos pegavam e compravam um caderno pequenininho para fazer as 10 linhas. Não. 10 linhas em um caderno grande, hein? Não vale burlar, tá bom? Certo? Então tá, gente, vamos ver se vocês vão conseguir. Quem conseguir me conta que está conseguindo. Agora vamos para a grande dica, tá? Uma dica acadêmica de como realmente você pode melhorar o seu aprendizado da gramática da língua portuguesa, que vocês vão se surpreender. A dica é acadêmica, hein? É lá da faculdade. Outro rindo aqui, não vale. Já estava pensando em comprar um caderno pequeno, né? Não pode, é um caderno grande, tá? De gramática e de redação.
Então vamos para a grande dica especial, certo? Para você aprender. Olha, a grande dica vai dizer respeito a uma historinha, né, que me envolve. Eu fui bolsista do CNPq, tá? E participava daquelas rodas, né, de estudos com os professores. Vocês sabem que quem é bolsista estuda com PhD, né? Então, com aqueles caras que são feras da língua portuguesa, certo? Então, o que acontece? O que o professor passava pra gente, né, para os bolsistas da graduação? Eles passavam livros, né, teóricos, ou de linguística, ou de realmente, sempre envolvendo o estudo da língua portuguesa, né, como a assimilação da língua portuguesa pela sociedade brasileira, tá? De modo geral, para realmente fazer um estudo da língua portuguesa. Como é esse estudo envolve o quê? Sobre a utilização da língua portuguesa pelo falante no Brasil. E esse falante poderia ser um falante de nível superior, ou de ensino médio, ou da parte do período do fundamental. E como era feito esse estudo? Esse aqui é o grande detalhe. O estudo era feito assim: o aluno, nós no caso, teríamos que fazer o resumo de um livro, o resumo dos tópicos principais desse livro e fazer uma apresentação oral desse livro, certo? Cada aluno lia um livro em uma semana, fazia esses resumos e fazia uma apresentação oral. Essa é a melhor forma de você desenvolver a capacidade de ter uma ideia com início, meio e finalização de um pensamento, de um raciocínio, de uma reflexão sobre qualquer assunto. E ao mesmo tempo que você tenta fazer isso, você melhora o uso dos verbos, o uso das terminologias sintáticas, para realmente aprender a escrever bem. Então, qual é o ideal para quem realmente quer aprofundar o seu conhecimento de língua portuguesa? É escolher um livro. Claro que vocês não vão pegar um livro acadêmico, né, gente? Vão pegar um livro pequeno, um livro que vocês gostem. Olha o colega falando aqui, o Thiago falou, é chato. Bem, é chato porque você pega um livro chato. Mas se você for em uma livraria e pegar em PDF uma coisa que você goste de ler e você realmente faça um resumo dos tópicos principais desse livrinho que você leu, e depois faça uma apresentação oral para você mesmo, num espelho, tá? Falando sobre esse livro, você vai melhorar sua escrita, seu desenvolvimento de ideias e sua oralidade. É todo um processo ali envolvido. Agora, o resultado só virá depois de alguns meses de treinamento. Você não vai pegar o primeiro livro, fazer o primeiro resuminho e fazer a primeira apresentação e dar um bom resultado e você mudou de vida. Não. Você vai ter um resultado ao longo de um ano em que você desenvolva todo esse processo. Você, nesse momento, vai estar trabalhando interpretação textual, desenvolvimento de ideias, empregos gramaticais, ampliação de vocabulário. Tudo está envolvido nesse pequeno exercício que vocês podem fazer comprando um livro pequenininho. Eu não tenho dinheiro para comprar. Tem vários livros em PDF na internet que vocês podem ler, mas um livro curto, tem que ser o livro todo. Porque é o quê? Você vai fazer o resumo de cada tópico desse livro, de cada etapa dele, para saber contar muito bem toda a história desse livro, para desenvolver o quê? Uma apresentação oral desse livro. E aí sim você vai começar a melhorar em todos os sentidos para atingir o seu objetivo, que é o quê? Se sair bem no seu local de trabalho, se sair bem num concurso público, se sair bem em uma interpretação textual, né? Se sair bem em todas as áreas, em todos os campos à sua volta, você vai conseguir se sair muito bem. É só tentar essa última dica que é a melhor, mas tudo em sequência, tenha tudo aplicando a sua vida em sequência, tendo objetivo e determinação. Olha aqui o colega, a Manuela falou, né? Não tenho costume de ler. Então agora, se você quer melhorar com a gramática da língua, tem que começar a ler. Mas só pode começar a ler se você começar a ler o que você gosta.
Não estou falando para você ler algo que você não goste. Leia algo que você gosta. Ah, eu só gosto de ler esportes, assuntos de esportes. Então leia. Leia sobre a vida de um esportista interessante. Veja um livro que fale sobre a vida dele e faça um resumo dessa vida em pequenos tópicos e faça uma apresentação oral. Você está treinando oralidade, está treinando escrita, tá? Eu gosto de cozinha. Leia livros que falem sobre culinária. Eu gosto de... Veja o que você gosta. Leia o que você gosta. Busque o que você gosta. Se não for algo que você goste, que seja interessante, não adianta. Olha, eu amo ler livros de gramática. Aí você vai pegar o meu livro de gramática para ler? Como é que você vai ler isso? Você não vai gostar, né? Isso. O maior problema do brasileiro é que a gente tem medo de errar. E o primeiro grande fator, a primeira grande coisa que você vai fazer na sua vida para superar todos os problemas da sua vida é perder o medo de errar. Você tem que se arriscar em escrever. Eu vou escrever errado. Mas se você não começar a escrever errado, quando é que você vai escrever certo? Você não escreveu nenhum errado? Então você começa escrevendo errado para depois começar a escrever certo. Eu começo uma apresentação oral errada para depois começar a fazer certa. Eu começo fazendo os resuminhos errados para depois fazer certo. Você vai ver a sua própria evolução com o tempo. Por isso que tudo que vocês estudarem, coloquem a data. Coloquem a data. Para daqui a um mês, 2, vocês observarem a diferença. Olha, o Thiago falou que gosta de sociologia. Melhores livros para ler tem na área de sociologia. Então não tem como você não vencer esse problema. Leia sociologia, escreva sobre sociologia. Você vai melhorar muito. Jeff, você perguntando sobre a procrastinação. Esse é o meu maior problema. Sabe como é que eu faço para superar a procrastinação? Marcando. Por exemplo, as lives são um desafio para mim. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu começo a fazer live e paro. Começo, paro. Justamente por esse problema da procrastinação. Mas agora, com compromisso, a gente consegue superar esses problemas, sabe? É muito bom. Olha, a Vaninha falou que lê o Diário de Anne Frank e lê a Bíblia. Então, se você ler você tem o hábito de ler a Bíblia, faça o resumo dos capítulos e depois faça uma apresentação oral. Você vai desenvolver, entendeu? Olha, o outro gosta de ler matemática e física. Isso. Agora eu quero ver você escrever o resumo da matemática e da física, realmente usando só o vocabulário de língua portuguesa, sem usar um número. Aí sim você está começando a treinar português. Tá bom? Tenta escrever, tá? O que você está... a sua matéria, né? Tenta escrever os números todos, usando as letrinhas certas, e aí sim você estará treinando a gramática da língua. A procrastinação é a pessoa que fica adiando as coisas e nunca chega ao objetivo. Ela adia e não faz, né? Tem esse problema. Eu vou fazer semana que vem. Aí essa semana não dá, na próxima. E aí vai adiando. É verdade, o Ítalo Marcilli, ele ensina bastante. Eu tenho alguns poréns, né, com as opiniões dele, mas ele é um cara super inteligente. Tem aqui, filosofia política e história também, é muito bom isso, administração, né. Administrar o tempo, é verdade, eu não falei sobre a administração do tempo, é tanta informação, né, gente? Tanto detalhes, eu gosto de ler aventuras, muito bom. Olha... Um livro de matemática muito legal que eu gostava era O Homem que Calculava, de Malbataan, se eu não me engano. Eu amava esse livro. Muito bom. Deixa eu ver. Boa ideia, professora. Isso. Ler fantasias, aventuras. Isso. Que bom. Copiem lá, tá? Copiem tudo que vocês aprendem do meu post, as dicas que eu dou são muito importantes. Quem gosta de romance também, faça os resuminhos dos romances, vão ser muito úteis para vocês, com certeza. Então, aí vocês me digam, foram quantas dicas que eu dei? Foram 8? A 8ª que foi a melhor, não é isso? Gente, a 8ª é o que realmente vai determinar a sua melhora
tá? No aprendizado de língua portuguesa. Só que também é um pouquinho mais difícil. Que envolve o quê? Ah, tá, pode ser também. Pode deixar. Eu tenho sim lives com aulas de gramática. Gente, a oitava é a mais difícil, mas é a mais importante para que vocês fechem realmente esse ciclo do aprendizado da gramática da língua portuguesa. Para que vocês realmente possam superar essa dificuldade em aprender a gramática da língua. Isso, Célia, é a oitava. Essa oitava é determinante. Leiam, façam resumos explicativos de cada item do que você está lendo e façam uma apresentação oral sobre esse resumo. É muito importante. Vocês vão trabalhar todo o conjunto da língua portuguesa. Gostaram? Alguma dúvida, alguma pergunta agora no final? Não esqueçam, acabando agora a live, vai lá no meu perfil, lá no link, faça a sua inscrição na minha jornada rumo aos 8%. Um colega perguntou por quê? Porque, no caso, esses 8% envolve uma pesquisa que foi feita por alguns órgãos aqui do Brasil, né? Que fizeram uma pesquisa realmente séria para saber qual era o nível de conhecimento da gramática da língua portuguesa dos brasileiros. E chegou à conclusão que apenas 8% da nossa população que tem o domínio da gramática da língua portuguesa, que conhecem realmente as regras da gramática, que sabem aplicar. Então, essa minha jornada é isso, é rumo a esse grupo seleto de 8% que realmente tem domínio da gramática da língua. Eu quero que você chegue, né, a esse grupo seleto. E como você vai chegar? Estudando a gramática da língua portuguesa da maneira correta. Hoje foi a primeira aula, tá? Vão ser 3 lives focadas nisso. Na próxima live vai ter mais aulas sobre esse assunto. Como aprender melhor a gramática da língua portuguesa. Isso, esses dias eu não fiz o quiz no Telegram porque eu passei mal, tá? Essa semana. Ai, gente, é tanta coisa aqui passando rápido, não dá nem pra ver direito. Eu passei mal essa semana com a crise de coluna, então isso me afetou, que eu atrasei todos os meus compromissos, objetivos, e acabou que eu não pude me dedicar tanto ao Telegram e colocar os quiz. Mas eu vou colocar, tá? É o meu objetivo, colocar lá diariamente quiz para vocês fazerem o teste. Eu coloco também aqui nos stories, né? Tanto nos stories do Instagram como lá no Telegram, eu coloco, porque fica mais fácil de vocês encontrarem logo a resposta, identificarem a dúvida e até falarem um pouco comigo, tá bom? Então participem, não esqueçam de fazer a inscrição lá na minha jornada rumo aos 8%. Vai lá no link do perfil e faz a sua inscrição para entrar lá para o nosso grupo do WhatsApp, certo? E receber todas as informações em primeira mão lá no nosso grupo. E segundo, entre também para o grupo do Telegram, certo? E acompanhe os meus stories, hein? Não esqueçam. Vou aqui, deixa eu só dar a última olhada, porque apaga todas as informações de vocês depois, né? Quando eu salvo. Isso. Morfologia e semântica é muito importante para a banca CESP, tá? Muito. Tem que saber profundamente. Certo? Estudar com carinho e dedicação. Isso mesmo, é verdade. Vou fazer o quiz, que eu já falei. Ah, sim. Tá, eu vou fazer o resuminho. O resumo tá aqui. Vou fazer um resuminho aqui e colocar o link para os dicionários, para vocês terem o material de consulta online, certo? Então, gente, falei a beça, né? Gostaram da aula? Fico muito feliz que vocês tenham gostado, que realmente tenham aprendido. Aproveitem cada item, apliquem na vida de vocês, se animem, se dediquem, não fiquem desanimados. Tenho certeza que matemática tem muito mais 500 itens do que língua portuguesa, né? Quem sabe que matemática é puxada pra caramba, português ainda tá melhor, hein? Olha lá. Então tenha ânimo para estudar a língua portuguesa. Acompanhe aqui o meu feed do Instagram, mandem sugestões, suas dúvidas. Eu anotei, tem alunos que falaram comigo sobre abaixo, embaixo. Eu tenho que preparar o material, é tanta coisa para eu preparar, mas fiquem me cobrando, professora, coloca lá para eu montar o material para vocês, porque o Instagram é feito para vocês, certo? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Próxima quarta e sexta, nossas lives. Estarei aqui, certo?
Um beijo, muito obrigado pelo seu tempo aqui, gente. Muito, muito obrigado mesmo, tá? Até a nossa próxima live. Eu vou salvar. Pode deixar. Tchau, tchau.